E aí, pessoal? Preparados para desvendar os mistérios da Septuaginta? O livro que mudou o rumo da história. Sejam muito bem-vindos ao The Top 10. Vamos mergulhar no passado e desvendar os segredos da Septuaginta, um texto que ecoa em diversas culturas e religiões. Deixe seu like e se inscreva no canal The Top 10 para mais vídeos. A Septuaginta é como se fosse a versão original da Netflix da Bíblia, só que muito mais antiga. Criada lá no século III a.C., em Alexandria, no Egito, ela é a primeira tradução que se tem notícia do Antigo Testamento, a parte da Bíblia escrita originalmente em hebraico. Imaginem o desafio. Era como traduzir os escritos de Os Lusíadas para o grego antigo, tamanha a diferença cultural e linguística. Naquela época, Alexandria era tipo o Rio de Janeiro da antiguidade, um caldeirão cultural onde diferentes povos e ideias se misturavam. A comunidade judaica que vivia ali falava grego, e a Septuaginta surgiu da necessidade de tornar os textos sagrados acessíveis a essa galera. Foi como criar legendas para um filme do Glauber Rocha, permitindo que mais gente entendesse a história. A Septuaginta acabou se tornando uma ponte entre o mundo judaico e o mundo grego, influenciando a cultura, a filosofia e a religião de maneiras que os seus criadores jamais imaginariam. Preparem-se para uma história digna de uma novela das 8. Reza a lenda que a tradução da Septuaginta foi um trabalho divino. 70 sábios judeus, trancados em salas separadas, traduziram o texto. E no final, as traduções estavam exatamente iguais. Uns dizem que foram inspirados por Deus, outros, pura genialidade. A lenda mostra a importância da Septuaginta desde o seu nascimento. A Septuaginta não era do tipo que se contentava em ficar quietinha na estante. Ela queria dominar o mundo. E conseguiu. Sua influência se espalhou como rastilho de pólvora por diferentes áreas do conhecimento, da religião à cultura, da filosofia à ética. Era como se a invenção da internet tivesse acontecido na antiguidade. Para começar, ela foi fundamental para apresentar as ideias judaicas ao mundo grego, que na época era o centro cultural do Ocidente. Filósofos, escritores, artistas, todo mundo começou a se interessar pelos conceitos e histórias presentes na Septuaginta. A Septuaginta também foi abraçada pelos primeiros cristãos, que a usaram como base para escrever o Novo Testamento. Capítulo 4. A Bíblia grega dos primeiros cristãos. A Septuaginta não era apenas uma tradução, era a Bíblia da galera. Sério, para os primeiros cristãos, que em sua maioria falavam grego, ela era a principal fonte de conhecimento sobre as Escrituras. Imaginem só, naquela época, o cristianismo estava apenas começando a se espalhar pelo Império Romano. Os caras estavam sedentos por conhecimento, e principalmente por uma versão das Escrituras que eles conseguissem entender. Afinal, nem todo mundo manjava de hebraico, né? A Septuaginta caiu como uma luva. Ela permitiu que a mensagem do Antigo Testamento chegasse a um público muito maior, transcendendo barreiras linguísticas e culturais. E essa influência fica evidente quando a gente analisa os textos do Novo Testamento. Capítulo 5. Tradução, interpretação ou treta. As controvérsias da Septuaginta. Traduzir um texto antigo e sagrado é como andar em ovos, um passo em falso e... é treta na certa. E com a Septuaginta não foi diferente. Ao longo dos séculos, estudiosos religiosos e curiosos têm debatido as diferenças entre a tradução grega e o texto hebraico original. Uma das principais polêmicas envolve a inclusão de livros que não estão presentes no cânone hebraico, a versão oficial da Bíblia judaica. Esses livros, conhecidos como apócrifos, são como os extras de um DVD, aqueles conteúdos adicionais que não estavam no corte original do filme, sabe?
Capítulo 6. Os apócrifos, os livros proibidos da Bíblia. Lembram dos livros extras da Septuaginta, aqueles que não entraram no corte final da Bíblia hebraica? Então, esses são os famosos, ou infames, apócrifos. Eles são como os easter eggs de um jogo de videogame, segredos escondidos que só os mais atentos conseguem encontrar. Entre os apócrifos mais famosos estão os livros de Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiástico. Cada um deles com suas próprias histórias, personagens e ensinamentos. A inclusão desses livros na Septuaginta, mas não na Bíblia hebraica, gerou um verdadeiro quebra-cabeça teológico. Traduzir a Bíblia do hebraico para o grego antigo não foi mamão com açúcar, não. Era como tentar explicar o que é um meme para alguém que viveu na época em que se escrevia em pergaminhos. Os caras tiveram que se virar nos 30 para encontrar equivalentes para termos religiosos, expressões idiomáticas e conceitos culturais que simplesmente não existiam na outra língua. Imaginem só a dificuldade de traduzir termos como Messias ou Torá para o grego, uma língua que não tinha nenhum termo equivalente. Era como tentar explicar o que é um crush para o seu avô. Para complicar ainda mais a situação, o hebraico e o grego antigo têm estruturas gramaticais bem diferentes. Era como se os caras tivessem que remontar um quebra-cabeça gigante, trocando as peças de lugar para que tudo fizesse sentido no final. Os tradutores da Septuaginta tiveram que fazer escolhas, interpretar o texto e, em alguns casos, até mesmo adaptá-lo para a cultura grega. A Septuaginta não se contentou em ser apenas um texto religioso, ela queria ser pop. E conseguiu. Sua influência se estendeu para além do mundo da fé, deixando uma marca indelével na literatura universal. Por meio da Septuaginta, diversos termos, conceitos e estilos literários do hebraico foram absorvidos pela língua grega. Escritores, poetas e filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, foram influenciados pelas histórias, personagens e ensinamentos presentes na Septuaginta. A influência da Septuaginta na literatura se estende até os dias de hoje. A Septuaginta não era apenas um livro, era uma bomba de ideias. Ela explodiu no meio da cultura grega, espalhando conceitos éticos e filosóficos que influenciariam o Ocidente para sempre. A noção de um Deus único, justo e misericordioso, a importância da lei moral, o valor da justiça social, tudo isso e muito mais foi absorvido pelos gregos por meio da Septuaginta. Um dos maiores exemplos dessa influência é o filósofo judeu Fílon de Alexandria. Ele usou a Septuaginta para construir pontes entre a filosofia grega e o pensamento judaico, criando uma síntese poderosa que influenciaria desde o cristianismo até o islamismo. A Septuaginta é como uma esfinge enigmática no deserto do tempo, guardando segredos que continuam a intrigar historiadores, teólogos e curiosos até hoje. Quem foram os 70 tradutores? Será que a história da tradução idêntica é real ou apenas um mito? E como esse texto conseguiu sobreviver por tantos séculos, atravessando guerras, perseguições e a ação implacável do tempo? E as controvérsias? Os livros apócrifos são inspirados por Deus ou não? Qual a relação exata entre a Septuaginta e o texto hebraico original? Mas talvez o maior mistério da Septuaginta seja a sua capacidade de continuar nos fascinando após tantos séculos. E aí, galera? Gostaram de conhecer mais sobre a Septuaginta? Viram como esse livro, mesmo sendo antigo, tem uma história cheia de reviravoltas, mistérios e polêmicas? É como se a gente tivesse viajado no tempo para desvendar um enigma milenar. A Septuaginta é a prova de que a história está cheia de surpresas e de que, muitas vezes, os livros mais antigos guardam os segredos mais fascinantes. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal The Top 10 para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhar este vídeo com seus amigos. E aí, qual será o próximo mistério que vamos desvendar juntos?